Continuando, a gente vai começar a falar agora de água e gradiente de concentração. Então, antigamente, há um tempo atrás, a gente usava a expressão de dissociação da água, que o H2O daria origem ao H+, ou H-. Isso, recentemente, foi demonstrado que não é bem assim que acontece. Nós temos a dissociação da água no hidrônio, que é o H3O+, e o OH-. Mas, enfim, e daí? Então, a gente precisa entender que essas moléculas de água interagem entre si e que algumas delas estão dissociadas, certo? Então, quando eu vou saber que uma molécula está dissociada, como é que eu faço? Eu tenho aqui uma reação, e para eu saber o equilíbrio, eu multiplico C por D e divido pela quantidade de A e B. Então, o produto de C e D dividido pelo produto de A e B vai me dar uma constante de equilíbrio, um equilíbrio. Vamos falar qual é o equilíbrio dessa substância. Então, quando eu estou a 25 graus, a água possui uma concentração de 55,5 molar. Professor, como é que você sabe disso? Bom, como? Eu sei que a densidade da água é 1 grama por ml. Então, 1 litro de água é 1 quilo, ou 1000 gramas. Como eu sei que o peso molecular da água é 18 gramas por mol, aí eu vejo o peso molecular na tabela periódica, somando os constituintes. Então, se eu tenho 1000 gramas, são 55,5 mol. Por quê? 1000 vezes 1 dividido por 18, que é o peso da água, eu vou ter 55,5. Então, a concentração molecular da água é 55,5 mol por litro. Então, eu coloco a concentração de produto, água, 55,5. Beleza. Quando eu jogo, estava aqui embaixo, perceba, eu vou jogar isso para lá. Quando eu jogo, eu vou ter que 55 vezes constante de equilíbrio é igual concentração de H+, vezes concentração de H-. Aí eu chamo isso de kW, ou seja, a 25 graus, a constante de equilíbrio da água é 1,8 vezes 10 a 16. Então, o que eu tenho que a constante de equilíbrio é 55,5 vezes 1,8 vezes 10 elevado a menos 16 molares. Eu tenho que a constante dessa água a 25 graus é 1 vezes 10 elevado a menos 14. E esse menos 14 aqui ele vai ser muito importante para a gente, porque ele vai nos explicar uma outra coisa, que é o pH, que é o potencial de hidrogênio. Então, para calcular o pH, a gente usa uma função logaritmo e eu uso o menos log de hidrogênio disponível. Então, aqui tem uma definição rápida de logaritmo, onde eu tenho base e negócio. É importante vocês darem uma revisão. Quem não lembra de logaritmo, fazer uma revisão. Tem várias revisões no Khan Academy que são muito interessantes. E isso me mostra o quê? Que o meu pH ele vai de 0 a 14, porque 14 é constante de dissociação. E baseado, ele é complementar para 14 com o meu pOH, que é o potencial de hidroxila. Então, quando eu tenho pH 0, o pOH é 14. Quando eu tenho pH 1, o pH é 13. Então, você percebe, esse aqui vai aumentando e esse aqui diminuindo. Nesse sentido, para a soma dá 14. Daí vem o número 14. Então, a gente sabe que ácidos fracos têm característica de dissociação constante. Então, eu tenho aqui uma substância dando origem a H+, e um íon menos. A mesma forma de constante de equilíbrio, de constante de dissociação. Então, o pKa é igual log de 1 sobre K, ou menos log de K, onde o ácido está 50% ionizado e 50% não ionizado. Beleza. E como é que eu descubro, professor,
aonde essa constante de dissociação? Bom, então, os estudos iniciais de ácidos e bases, o que se fazia? Pegava uma concentração de OH- e isso chama titulação. Você vai adicionando e vendo qual o pH que vai ficando no meio. Então aqui, ó, você chega a uma concentração que revela o pKa. Então, quando eu tenho algumas substâncias chamadas tampão, que são misturas de ácidos e conjugados de base, essas substâncias elas conseguem manter o pH. Então, por exemplo, a nossa saliva, ela tem um tampão. Se você cuspir em um copo, cuspir, encher o copo de cuspe e medir o pH, pode ser medido hoje com alguns pHmetros chineses, portátil de bolso, na piscina, você pode medir esse pH, e pingando suco de limão, você vai ver que o pH não altera, ou você pode usar uma solução, né, para medir o pH, você vai ver que ele não altera. Então, essas questões do pH, elas são importantes, né, e muitos problemas que a gente resolve com pH ótimo de enzima em pH, são contas simples, regras de 3 e constante de dissociação, que isso é importante saber. Então, eu preciso saber para que serve o pH? Precisa, porque o pH é importantíssimo para as moléculas, ele pode alterar função de enzimas, função de proteínas, né? Isso tem a ver com qualquer curso de área de saúde, biológica, indústria, engenharias, vários, né? E isso não é só para te reprovar, né? Você tem que ficar importante que isso não é para te reprovar. Nós temos um material suplementar no Dropbox, né? Não se esqueça de consultar. Então, essa aula fica por aqui. Obrigado.